Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Este estribilho, composto pelo remido consciente Maxwell Wright no século XIX, já foi repetido muitos milhões de vezes em muitas partes do mundo. Aquele homem de Deus, ao descobrir a enormidade da importância do que havia acontecido na cruz, com a morte do Salvador, se derramou em louvores autênticos, brindando-nos com versos maravilhosos. Mas será que todos quantos já cantaram a plenos pulmões esses versos, de fato, confiaram no que estavam cantando, ou foram sinceros no que diziam? Ao longo de todo esse tempo, quando esse hino foi cantado, houve verdadeiro louvor? Houve glorificação ao nome do Senhor Jesus como o Salvador de pecadores? Houve consciência da plenitude, da satisfação da justiça divina com a justiça do Cordeiro Eterno? Em outras palavras, os que cantaram confiando que a justiça do Senhor Jesus tenha ou tinha satisfeito, tenha ou tinha cumprido todas as exigências da justiça do Senhor Deus? Foi na cruz, sim, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Aqui há louvor. O compositor glorificou a Jesus, admitindo ter sido seu pecado castigado no castigo imposto ao Senhor na cruz. Ora, se o castigo de Jesus foi o castigo no e do pecado de alguém, então esse alguém não terá mais por que ser castigado pela justiça divina, que já aplicou o castigo que ele deveria receber naquele que foi invocado como Salvador. Mas é assim que tem acontecido com todos os que cantaram e cantam o refrão. Eles se veem livres do castigo de Deus, mesmo na questão da culpa do pecado. Confiaram e confiam plenamente na obra do Salvador. Não é o que as atitudes demonstram, não. Não tem ou não existe tanta gente assim confiando na justiça de Jesus, não. Não são muitos os que sabem ser o caráter de Deus absolutamente impoluto, sem mácula e sem mancha, e terminam por não confiar nem na justiça de Deus e nem na justiça do Senhor Jesus. Cantar, cantam. Dizer, dizem. Mas lá no subconsciente e também cá no consciente, na mente, quando a coisa aperta, desconfiam que esse negócio de pecado castigado em Jesus não deve ser levado tão a sério, não. Vai que não seja, vai que não tenha sido. O que se vê em Laodiceia, a igreja atual, e se vê em larga escala, é cada vez mais remidos procurando proteção contra uma possível falha ou contra uma possível brecha no plano de Deus que os pudesse levar à perdição. Existem certas aberrações filosóficas e dogmáticas sendo proclamadas por aí. Fala-se em verdades falsas e em graça barata. É dito que uma verdade falsa é produto de premissas falsas. Contudo, o termo certo para qualquer coisa falsa é mentira. Premissas falsas hão de ser sempre premissas mentirosas, que terminarão ou terminam em mentiras. E graça barata é uma concepção da mediocridade mental, que não conseguiu chegar à óbvia conclusão que qualquer coisa barata tem um preço,
mesmo que seja insignificante esse preço, preço que anularia por completo o conceito de graça, que não poderia conter a ideia de preço nenhum, por ser graça, de graça, gratuito. Também não dá para entender como é que, tendo sido o pecado do remido castigado em Jesus, como cantam tantos, viesse o pecado do remido receber novo castigo, caso em que não teria acontecido um perdão gratuito e total, fundamentado no castigo da cruz, onde o pecado houvera sido castigado. São duas hipóteses, ou seriam duas as hipóteses que sustentariam esse argumento ímpio: o argumento da necessidade de um duplo castigo para o pecado, ou o castigo com o qual o pecado do remido foi castigado não teve valor, caso em que o sacrifício de Jesus teria sido ou não fora suficiente, ou não há justiça em Deus, ou não haveria justiça em Deus, pois que, depois de castigar o pecado do remido na pessoa do próprio Filho, aplicaria novo castigo no mesmo pecado, como no caso do fantasioso juízo investigativo. Tempos bons aqueles em que viveu o remido, compositor dos versos tema deste programa. Ele disse o que disse por confiar no que dizia. Foi na cruz, sim, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Pecado castigado é pecado anulado. O escritor da carta aos Hebreus traz para os anais do Novo Testamento o que fora dito pelo Senhor Deus sobre os filhos de Israel, os primeiros a receberem a promessa do Salvador. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Hebreus 10, 16 e 17. Ou isso seria feito, ou não adiantaria nada um plano para a salvação de pecadores que continuariam pecando como pecam os remidos, como pecamos todos nós remidos. O pecado do remido foi sim castigado em Jesus, e castigado definitivamente. Já o profeta Isaías, cerca de 700 anos antes do nascimento do Senhor, sob inspiração divina, dissera: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Numa forma apotelesmática, o profeta falava de algo que ainda estava no futuro, como já tendo acontecido com os verbos no passado. Numa forma apotelesmática, foi mostrado que as feridas do Senhor tiveram como causa as transgressões dos pecadores, e que pelas iniquidades ele seria moído, ou ele seria moído por causa das iniquidades dos que nele confiassem. Mas, se depois disso tudo ficasse o dito pelo não dito, ou seja, o pecado tendo que ser castigado, mesmo o pecado dos que apelassem para o sangue do Senhor, a palavra de Deus não valeria nada. Como é que a tratam, aliás, que é como a tratam e a consideram muitos dos que dizem nela crer. Jesus foi ferido, Jesus foi moído, Jesus foi castigado por causa da culpa dos pecados dos que o haveriam de invocar. Seria um gigantesco desrespeito à obra de seu Filho